E hoje vamos finalizar a primeira carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Então, peço um pouco da atenção dos senhores, são 10 para as 10, né? As informações são extensas, mas eu acredito que você vai suportar bem em Deus todo esse processo, amém? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15 diz assim: a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Seu Deus e Pai, mais uma manhã na sua presença. Nós agradecemos sim, ó Deus, a nossa presença na sua casa. Agradecemos, meu Pai, pelo teu Santo Espírito ter nos conduzido até este lugar. E já que estamos aqui, Senhor, te pedimos que o Senhor fale conosco de maneira profunda e contundente. Reconhecemos a sua grandeza e a nossa pequenez, Pai. Reconhecemos que somos carentes de Ti, carentes de suas informações. Precisamos aprender e compreender as suas palavras, mas sozinho isso seria impossível. É por isso que nós te pedimos nessa manhã ajuda e o auxílio do Teu Santo Espírito. Só Ele tem o poder de discernir as suas palavras e fazer com que a nossa mente limitada venha compreender a profundidade e a profundeza das suas Escrituras. Pai, nós te agradecemos por mais uma manhã aqui juntos como igreja, aprendendo juntos, Pai, para que possamos ouvir, aprender e o mais importante, para que possamos praticar a sua palavra. Graças nós te damos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Meus irmãos, na semana passada, nós falamos do versículo 12 até o versículo 14, né? Expondo para vocês sobre o que o apóstolo Paulo tentou passar para o seu filho na fé, Timóteo. São muitas informações no capítulo 6, fala sobre os senhores e os servos, os falsos mestres, o perigo da riqueza, né? E Paulo vai falar sobre um apelo que ele faz a Timóteo. As recomendações finais do apóstolo Paulo em sua primeira carta a Timóteo, que está lá em Éfeso, que está lá na incumbência de estar à frente da igreja, são informações muito contundentes e também muito profundas. Ele fala sobre o bom combate, ele fala sobre tomar posse da vida eterna, que nós ensinamos semana passada, ele vai ensinar sobre diversos preceitos que Timóteo precisava ter em sua mente para poder estar à frente da igreja. E nós finalizamos semana passada no versículo 14, que diz assim: que guarde o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar que Cristo vai ter uma segunda manifestação quando ele voltar para trazer a sua igreja para si, ou melhor, né? Para que a igreja esteja perto, a noiva esteja definitivamente próximo do noivo. Então ele vai falar para o povo, traz essa ideia introdutória, para que as pessoas tenham em sua mente que Cristo voltará. Para o contrário do que o mundo defende, como a teologia atual tem sido pregada, as pessoas são ensinadas e doutrinadas a viver na terra como se elas fossem eternas. Não são ensinadas que aqui é só um período passageiro. O período que você está aqui na terra aprendendo, ouvindo, glorificando a Deus, servindo a Deus, é um período até mente curto, comparado com a eternidade. E Paulo exorta Timóteo sobre a segunda manifestação de Cristo. E quando chega do versículo 15 em diante, ele vai falar sobre algo futurista. O futuro glorioso, aquilo que Deus reservou para os seus fiéis, para que Timóteo, o homem de Deus, precisasse ter o seu foco na vida eterna. Porque se o foco do homem estiver aqui na terra, nas coisas corruptíveis, o coração dele certamente irá desfalecer. No versículo 15, Paulo vai falando para Timóteo. Versículo 15 diz assim: a qual em suas épocas determinadas. Você precisa entender que a Bíblia vai falar, ou em outras traduções, vai falar em seu tempo, ou em algum tempo determinado. Ele fala que existe um período transitório entre o princípio das coisas e o fim delas. E isso nós falamos aqui. Todo esse período, esse tempo, isso foge da compreensão humana. Porque olha só, o que nós temos em mente é o seguinte: Deus, né, falou para o homem, comunicou ao homem, através de Cristo, que um dia ele voltaria.
Mas as pessoas têm isso na sua mente no seguinte: tá, peraí, minha mãe ouviu isso, minha avó ouviu isso, pessoas ouviram isso na antiguidade, no período da Bíblia, homens já tinham isso em mente, que Cristo voltaria. Mas qual seria esse período? Que período é esse que ele vai voltar? Qual é esse período que Cristo estará de volta para levar a sua igreja? E isso traz muitas dúvidas na mente das pessoas, porque isso parece algo muito abstrato, mas a Bíblia fala que você não deve se preocupar com esse aspecto. O que Paulo fala para Timóteo é que a certeza é: Cristo voltará. A certeza que nós temos que ter como cristãos, aqueles que aguardam a vinda de Cristo, é aquilo que Paulo passa para Timóteo. Olha, Timóteo, a segunda vinda de Cristo, sim, ela é iminente, ela vai acontecer. Mas no versículo 15 ele fala que em épocas determinadas. Quando que são essas épocas? Em que período isso vai acontecer? Como você vê o livro de Apocalipse, você vai ver que tem os eventos, as sequências são narradas. Mas como nós falamos semana passada, a Bíblia é escrita no sentido literal, alegórico e figurado. As pessoas estão preocupadas em saber se agora é o fim, se amanhã será o fim, se daqui a 1 ano, 5 anos. Paulo fala para Timóteo não ter essa preocupação e passar isso para a igreja, mas que as pessoas tivessem em sua mente que esse tempo viria. Voltando para o versículo 15, diz assim: a qual em sua época determinada há de ser revelada pelo bendito e único, soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quando você vai olhar sobre bendito ou bem-aventurado, precisamos entender que tem 2 aspectos que a Bíblia vai nos apresentar. O primeiro, de bem-aventurança, que Paulo usa aqui na sua frase, dentro da doxologia e na Magníficas Escrituras, ele vai falar sobre a grandeza de Deus, né? Isso ele vai apontando para o lado da doxologia sobre um atributo de Deus, sobre a bem-aventurança, falado sobre feliz, abençoado, contudo. Todo esse bendito, ele vai falando sobre a grandeza do nosso Deus. Ele vai exaltar a grandeza de Deus, de colocar que ele é bendito. Isso falando de Deus. Quando você vê no Novo Testamento, ou também na questão, né, das bem-aventuranças, você vai ver que lá, bem-aventurança para o homem é aqueles que se refugiam em Deus, aqueles que recebem a Deus, aqueles que conhecem a Cristo. Paulo está trazendo para Timóteo que aquele que vai revelar todas essas coisas, aquele que voltará para trazer essas coisas, é o Deus soberano em toda a sua esfera e toda a sua magnitude. Será revelada somente por Ele. Porque olha só, nós tivemos aí grandes eventos ao longo da humanidade. Você lembra do ano 2000, quando diziam que quando batesse 2000, o mundo acabaria? Você lembra disso, né? Quem tem um pouquinho mais de idade aí, quem nasceu aí nos anos para trás, 60, 70, 80, eu que nasci nos anos 90, lembro. Anos 2000, as pessoas ficaram desesperadas. Chegou 2000, na virada do ano de 99 para 2000, vai acabar o mundo, as pessoas começaram a ficar. Não o bastante, quando chegou em 2012, a mesma coisa, você lembra disso, né? 2012 é mais recente, né? Você lembra, né? Fez até filme, não tinha? Vários filmes, Presságio, o próprio filme 2012, que o mundo acabaria. Os homens tentaram especular uma data que somente Deus tem ciência. Paulo fala para Timóteo para que ele se apegasse que Cristo voltará. Mas quando isso acontecerá? Em época determinada por quem? Pelo próprio Deus. É por isso que ele vai falar que isso será revelado pelo bendito, pelo bem-aventurado, por aquele que tem o poder e o domínio sobre todas as coisas. É isso que Paulo tenta passar para Timóteo, para que as pessoas não fossem apegadas a datas, a momentos mais. Não é para eles viverem em santidade, em retidão somente nesse período, porque eles pensam que Cristo vai voltar. Mas que eles vivessem assim como se ele fosse voltar amanhã. Porque uma coisa que as pessoas não têm em mente é que se você fechar os olhos aqui na terra, Cristo já voltou para você. Porque não é isso que aprendemos em Hebreus? Se assim como o sacrifício é único, ao homem está determinado morrer o quê? Uma vez. Depois disso o quê? Juízo. Hebreus 9, 27. Se o juízo virá sobre os homens uma única vez, assim também o sacrifício é único.
Só que Paulo tenta fazer Timóteo a não se apegar quando Cristo virá. Não no sentido que não seja importante, mas para que ele se apegasse numa vida constante e ensinasse para o povo que o importante é ser constante, não ser simplesmente mesclado. Ah, não, vou ser santo hoje porque Cristo pode voltar hoje. Não, mas se ele não voltar hoje, eu sei. Não. Paulo passa para Timóteo que essa questão da vinda de Cristo está somente relacionada com ele, e a data só é realmente com ele. Que nós devemos nos apegar ao quê? Se ele voltar hoje, precisamos estar o quê? Prontos e aptos para sua vinda. Amém? Vamos continuar. No versículo 15, ele vai falar sobre único e soberano. Quando você olha para o único e soberano, essa palavra você tem que entender o seguinte: Paulo está falando com uma igreja, a igreja de Éfeso, mas ele direciona para Timóteo. Você tem que entender qual é o cenário que essa igreja vive, porque cada carta que é escrita na Bíblia para uma igreja, para um povo ou para uma pessoa, é baseada simplesmente no cenário que elas vivem. Por exemplo, quando você olha Apocalipse, as 7 igrejas que são narradas lá por João, que Cristo fala com ele, você vai ver que cada igreja é utilizada uma figura ou uma linguagem que a igreja tem conhecimento. Como nós falamos semana passada aqui e também falamos na terça-feira, cada local que você vai falar, você precisa ter conhecimento sobre esse local. Por exemplo, o Rio de Janeiro é conhecido como o quê? Belas praias, não é? Falamos isso aqui na outra semana, você lembra disso? Belas praias, grandes cartões postais, Cristo Redentor, Pão de Açúcar, não é? A região dos lagos, a região da Costa Verde, locais que são emblemáticos no Rio. Quando você pensa em Minas Gerais, você vai ver o quê? Que tem os rios, a questão da culinária, o queijo, a comida, né? Quando você olha por Nordeste, você também lembra das praias, mas você lembra o quê? Rapadura, a farofa nordestina, cuscuz, não é isso? Você olha para Manaus, você vê lá as festas de rua que eles têm. Tudo isso, né, são coisas vinculadas às cidades. Paulo está falando com uma cidade que vê uma autoridade de maneira visível, o imperador. Mas Paulo está diferenciando o poder do imperador com o poder do Deus que eles estão servindo. Se para aquele povo, se para aquelas pessoas, o imperador era poderoso, ele mandava em tudo, tinha o poder de mandar e desmandar, Paulo traz a exaltação de Deus sobre o império. Ele está falando que único e soberano Deus. Por que ele fala único e soberano? Porque ele expõe para o povo que não existe adversário para Deus. Não existe ninguém que possa ir de encontro a Deus. E onde você encontra essa informação? Isaías 43. Abra comigo, por favor. Preste atenção aí, crente. São informações importantes para você compreender o final do que Paulo tentou passar a Timóteo e que ele passasse para a igreja. Isaías capítulo 43, versículo 13. Essa você já ouviu em rádio, em canção, você já falou, você já fez em oração, você já falou várias vezes esse texto aqui. É um texto super conhecido no meio do cristianismo. Ó, diz assim: ainda que antes houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar das minhas mãos. E o que Deus fala no final aí? Agindo eu, quem impedirá? Isaías está falando do Deus que ninguém pode ser o seu adversário, ninguém pode estar de encontro a ele, ninguém pode combatê-lo ou mudar o seu poder. Isso para expor que Deus é sim soberano. Porque hoje dentro do cristianismo também temos um outro problema. As pessoas colocam o diabo num pé de igualdade para com Deus, como se eles tivessem o mesmo poder. Porque as pessoas colocam assim: não, o diabo é o adversário, sim, claro. Mas não existe competição entre Deus e diabo, porque Deus é soberano. O que Paulo está falando para a igreja, e está falando com Timóteo, para passar para a igreja de Éfeso, é que Deus está acima do diabo, acima do imperador, acima do governo, acima de todas as coisas. Só que as pessoas pensam que o diabo, tem 2 erros aí, né? O primeiro, não devemos subjugar o poder das trevas, isso é claro.
Porque o poder soberano está em Deus, mas nós que somos homens falhos e limitados, devemos temer sim. Porque olha só, lembra do que eu falei semana passada? O diabo sempre é aquele ser argiloso, astuto, que espera o momento oportuno para atacar. Ele sempre espera o momento que ele pode utilizar a sua fraqueza contra você. Lembra do que eu falei sobre Sansão? Ele esperou o momento de Sansão estar fragilizado para poder atacá-lo. Mas atacar aonde? Oferecendo poder? Não. Oferecendo riqueza? Influência? Status? Ele não precisava disso. O que ele oferece para ele? Uma oportunidade de expor a sua fraqueza. Mostrando que Sansão também era fraco. Mas o que Paulo fala para Timóteo passar para a igreja de Éfeso é que o Deus que o povo serve e o Deus que ele está citando não existe fraqueza. O imperador pode ser destituído, o imperador pode cair, pode adoecer, pode morrer, mas o Deus que ele está falando não morre. É por isso que ele fala da exclusividade de Deus. Quando ele fala único e soberano com letra maiúscula, ele não está falando de um poder terreno transitório, mas fala de um poder supremo e absoluto. Ele faz com que o povo pare de olhar para o imperador como algo poderoso e olhe para Deus com o poder supremo. Amém? Volte comigo em 1 Timóteo. Versículo 15. Único, soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. É lógico que a Bíblia vai falar diversas vezes lá no Antigo Testamento sobre a exaltação de Deus na questão de Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tem Deuteronômio capítulo 10, Salmo 136, Daniel 2. Mas o que você precisa entender é que Deus, Paulo passa para Timóteo que Deus está sempre acima, nunca no mesmo patamar, nunca em igualdade. Porque o homem tem dificuldade de entender essa questão da soberania de Deus e da sua excelência, porque não enxerga Deus. Ele olha para os homens poderosos desse mundo, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, o dono da Tesla, o Elon Musk, são homens vistos pela humanidade como homens poderosos, que podem mandar, desmandar, homens que têm o poder absoluto, o presidente da Rússia, homens que têm poder aquisitivo, poder bélico em seus países, que podem destruir nações, que podem fazer povos ser subjugados. Olhando para a esfera natural, realmente homens são poderosos. Mas Paulo compara esses homens a nada diante de Deus. É por isso que ele fala para Timóteo que ele é bendito. Ele está acima dessas coisas. Ele é único e soberano. Ele é rei dos reis. Ele está acima dos reis e Senhor dos senhores. Se existe um homem mais poderoso na terra hoje, ele está abaixo de Deus. Se existe um homem que está acima de todos os homens, ele está abaixo de Deus. É um título colocado também em Apocalipse. Quando você vê em Apocalipse falando sobre Rei dos reis, Senhor dos senhores, que homens interpretam de maneira errada, que João está tendo uma visão de Cristo. E dentro da visão que João tem, ele enxerga na roupa de Jesus, na altura da coxa, escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não como alguns dizem por aí que estava uma tatuagem na perna de Jesus. Você pesquisar, você vai ver esse absurdo. Ele não fala sobre um escrito por mão de ninguém. É algo que está em sua coxa para mostrar a sua autoridade, para mostrar o seu poder. É isso que Paulo passa para Timóteo, para que ele olhasse para Cristo, olhasse para Deus numa esfera soberana, não como se fosse mais um, ou somente alguém que estava num governo transitório, mas num governo supremo. É essa atenção que ele tenta trazer para os leitores, para que as pessoas que estavam ouvindo entendessem que, ainda que o governador mandasse cortar comida, cortar água, dar chicotada, dar açoite, Deus está no controle, porque Ele está acima de todo esse governo. Amém? Vamos continuar. Versículo 16. O único que possui imortalidade. Quando você vai olhar para isso, mais uma vez Paulo está direcionando para a ideia do que o povo tinha sobre governante. Porque olha só,
Quando você olha para o Antigo Testamento, você vai ver que o povo vivia dentro de uma teocracia, lá no período de Samuel. Amém? O povo vivia dentro de uma teocracia onde Deus governava todas as coisas e Deus mandava sobre o povo. Mas o povo, olhando para as pessoas ao seu redor e os povos circunvizinhos, eles queriam uma monarquia. Eles queriam que tivesse um rei sobre eles. Alguém precisa governar, porque as nações vizinhas têm um rei. E nós não temos um rei. E aí, é escolhido quem? Saul. Você lembra de Saul? Que maravilha! Aquele homem que obedece a Deus no começo, alimenta o povo faminto, dança no poder, não é? Está lá? Depois você lê em 1 Samuel. É uma maravilha o início de Saul. Mas depois, o orgulho, a altivez que entra em seu coração, a inveja, toma conta do seu ser e ele começa a fazer aquilo que desagrada a Deus. E aonde que é o ápice? Quando Deus manda ele destruir uma nação e ele traz o rei e os despojos. Só que a ordem de Deus foi clara: mate todos, não deixe ninguém, criança de colo, bebê, mulher grávida, mate todo mundo. De maneira radical, Deus dá uma ordem, mas ele não obedece. E aí Deus fala para Samuel: até quando você, vai ficar passando a mão nesse homem, se eu já o rejeitei? Depois disso, é levantado um rei. Você lembra do nome dele? Davi. Homem segundo o coração de Deus. Olha que maravilha. O homem que tem o seu erro, seu pecado, sim, claro, mas o homem que temia Deus. Um homem que tinha um coração inclinado para as coisas de Deus. Um homem que faz um governo de uma maneira excelente, até em alguns aspectos, tem as suas falhas, mas ele executa todo o seu trabalho. Só que, olhando para Davi, Davi é o exemplo de um bom rei, porque as pessoas conseguem visualizá-lo. Mas quando era do governo teocrático, as pessoas achavam que não era um governo sólido, porque não tinha uma figura. Paulo tenta passar para esse povo que vocês não devem olhar para o governo deste mundo. Vocês têm que se preocupar com aquele que governa todas as coisas, inclusive os governadores deste mundo. Porque ao contrário do que as pessoas pensam, tudo acontece debaixo da autoridade de Deus. Você lembra que Paulo fala para a igreja de Roma? Toda autoridade é constituída por Deus. As pessoas olham hoje o atual presidente e acham que, não, mas ele está lá porque o povo quis. Meu irmão, quem quis foi Deus. Que isso? É claro. É claro. Meu irmão, Deus nunca perdeu o controle de nada. Quem entrar A, B ou C não vai mudar o curso deste mundo e não vai mudar aquilo que Deus determinou para acontecer na humanidade. Pode entrar o melhor político do mundo, que não vai mudar o curso da humanidade. A Bíblia não fala que a terra está gemendo. As coisas vão ficar cada vez mais difíceis. Ou você acha que vai entrar um político revolucionário que vai ficar tudo barato, tudo bom, ninguém vai ser perseguido? Meu irmão, que loucura é essa que as pessoas estão vivendo? O que a Bíblia nos dispõe é que quem governa a nossa vida é bendito, é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, único e soberano, é imortal. Só que as pessoas se apegam naquilo que elas podem visualizar. É esse cenário que Paulo tenta desconstruir, passando essa carta para Timóteo, para esse povo não olhar para o imperador. Porque o imperador é mortal. O comparativo aqui é esse. O governador desse século presente é mortal, é perecível. Ele vai morrer em algum momento. Ele vai sair do governo em algum momento. Mas quem governa a vida de vocês é imortal. Porque é isso que ele fala no versículo 16. O único que possui imortalidade. O único, não existe outro que possui imortalidade. Porque naquele tempo era colocado para as pessoas o culto para o imperador. O imperador era adorado, mas vamos fazer uma observação aqui. O homem foi criado em que propósito? Para ser adorado ou para adorar? Para adorar, não é? Esse é o propósito. O homem não tem maturidade nem para receber elogios. Ou não é isso? Está me ouvindo aí, crente? Quem está me ouvindo, diga amém aí. Amém. Até para receber elogios, o homem tem dificuldade de receber. Porque quando você executa uma tarefa muito bem, alguém fala que você foi bom, se você não pedir ajuda para Deus, você fica se engrandecendo. É realmente, né? Maravilha, ó. Esse almoço foi uma delícia que eu fiz. Ou não é assim?
não é? As mulheres que fazem comida em casa. Amém, mulheres? Você faz aquele almoço de domingo maravilhoso, aquela carne assada, amém? Todo mundo come carne assada? Para não fazer cara de nojo? Todo mundo come carne assada? Sabe aquela carne assada maravilhosa, desfiada, sabe? Aquela coisa, aquele molho. A família come e fala, meu Deus, que coisa maravilhosa. Se você não tiver cuidado no seu coração, você vai se achar o quê? Eu faço muito bem. Não é assim? Porque o homem não foi criado para essa adoração ser bajulado. O homem foi criado para entender que sobre ele existe um Deus sim que deve ser adorado. E que não muda a sua essência quando isso acontece. O imperador tinha em seu coração essa exaltação naquele presente século e as pessoas do nosso tempo, porque eles não entendem que não foram criados para isso. E aí, você vê o reflexo disso. Jogador de futebol. Você já viu, né? Não fala com ninguém, não atende ninguém. Ah, mas jogador de futebol é ímpio, a maioria? Sim. Pastores. Não tem, não? Acaba o culto, o pastor, ele é inacessível. Você quer falar, pastor, glória a Deus pela sua vida. Ele, não, dá licença. Ou então, faz uma fila aí para falar comigo. Ou não é assim? Não é assim, não? Faz uma fila aí, ou tem que marcar. Ó, marca um horário aí com a minha secretária, para você falar. Aí, eu olho para Jesus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único, soberano, imortal. Parou tudo que estava fazendo, mandou os discípulos sair e foi conversar com uma mulher no poço. Não é isso que ele faz? Vai pregar para uma mulher no poço. Para o que está fazendo, vai lá no tanque de Betesda, curar um homem só. Para o que está fazendo e olha para um cego que está gritando à beira do caminho. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Fala assim, peraí, traz ele aqui. E os homens hoje que são pó e cinza, não são mais acessíveis. O que será que está acontecendo com a nossa geração? É porque ao invés dele olhar para esses homens como usados por Deus, eles estão olhando para esses homens como se eles fossem o próprio Deus. E era assim que o povo olhava para o imperador. E é isso que Paulo tenta tirar desse povo. Não, olha só, não olhem para ele como Deus. Deus só existe um. Soberano só existe um. Rei só existe um. Só que no nosso tempo presente, essa veneração por homens tem feito com que as pessoas se corrompam cada vez mais. Não é? Vou te dar um outro exemplo bom, cantores. Os cantores hoje, podem ser chamados assim de cantores, não adoradores. Eu sei que está gravando, mas não tem problema. Eu não sou famoso mesmo. Os cantores hoje em dia escolhem que igreja vão. Ou não é assim? Eu preciso ver quantos membros tem lá. Pastores escolhem para como falar, não, mas peraí, não, quantas pessoas cabem na sua igreja? 50? Não prego para 50. E Jesus pregou para uma. Não, eu não falo para isso. Por que eles estão assim? Porque estão sendo venerados. Assim como o povo naquela época venerava os imperadores. Só que lá são ímpios, venerando ímpios. Como você está vendo aí em Copacabana, o show da Lady Gaga. Não é? Pessoas se jogando no chão, gritando na... Oh, tu não viu? Não viu? Na porta do hotel gritando. Desde quarta-feira na praia, sem tomar banho, sem dormir, sem comer direito. Não é? Estão lá gritando, pularam a noite toda. Pergunta se lá eles estão dormindo. Pergunta se lá eles ficam entediados no show dela de pular 2 horas. Mas quando chega para Deus, não, aí não, né? Aí dói a perna, dói o pescoço, cansa. Paulo está olhando para Timóteo, está falando, Timóteo, mostra para eles, Timóteo, o que é de verdade, como as coisas são de verdade. Quem é o Deus que eles devem servir? Para quem eles devem olhar, Timóteo? O mundo, o povo onde vocês estão olhando para o imperador, Timóteo. Ensine para eles olhar para Deus. O único que tem a imortalidade. O imperador morre, Timóteo. O imperador morre. O imperador vai passar. O imperador, tudo isso vai continuar longe. Porque Deus é aquele que é o autor da vida, a fonte da vida, como o salmista diz em Salmo 36. É o único que está em algo incorruptível. É o único que tem a imortalidade na sua essência. Continuando.
que habita na luz inacessível. Aqui você tem que se atentar a um grande detalhe. Preste atenção. Quando você vai olhar para a luz inacessível, quando você vai olhar para esse aspecto, você tem que entender algumas coisas ao longo da história. Você precisa entender. Porque senão você olha para esse texto, parece que vai fazer uma confusão na sua cabeça, sem fim. Amém? Está me ouvindo aí? Diga amém. Presta atenção. Se o comparativo aqui é com o imperador, com o governo que eles têm presente, obviamente ele vai ter que expor o contraponto. O que ele vai falar aqui sobre Deus, ele vai referir sobre a santidade de Deus, sobre a questão da pureza absoluta que Deus vive. Amém? Olhando para o Antigo Testamento, você vai ver que Deus não falou com muitos homens ao longo da história. Amém? Ele fala com Adão, depois de Adão ele fala com quem? Noé. Fala também com Abel, vai falar com outras pessoas, mas aparecer de maneira corpórea e visível, ele não aparece para mais ninguém. Amém? No Antigo Testamento, o único homem que consegue ver Deus passando, você lembra quem é, né? Moisés. Porque o que Deus fala com Moisés? Moisés, você não pode me ver face a face, porque senão certamente você morreria. Por que Moisés morreria? Porque a santidade de Deus é tão extrema que os pecados que o homem tem em seu corpo faria com que ele viria sucumbir. É essa santidade. E aonde você vê isso? O profeta Isaías, não é? O que faz separação de Deus e os homens? O pecado. Ai de mim que vi o Senhor assentado no alto sublime trono, porque sou homem pecador. Não é isso que ele fala? E ele pensou que fosse morrer. Deus sempre deu essa separação para com o homem, depois, lógico, do Éden. Depois de toda a história, Deus resolve aparecer para a humanidade de uma maneira que as pessoas possam vê-lo com os seus olhos e não morram, que é através do seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Presta atenção. Paulo está falando para Timóteo que, assim como o imperador é acessível, você pode vê-lo, Deus está no seu estado de pureza e santidade inacessível. Mas não é por isso que você não consegue contemplá-lo com seus olhos, porque a história, a Bíblia, aponta diretamente para quem? Cristo. O único que você pode ver e não é consumido por conta do seu pecado. Porque enquanto ele esteve aqui na terra, quem olhasse para ele não era morto de imediato. Amém? E quando você vê ele falando com Filipe, lá em João capítulo 15, você vai ver que ele diz, 15 ou 16, Filipe pergunta, tá, mas mostra-nos o Pai, isso o quê? Basta. Ó Jesus, eu sei, você está falando aí 3 anos e 5 meses sobre o Pai, tá, mas eu quero ver quem é o Pai. Eu quero enxergar esse que está na luz inacessível. Ele está falando, não, peraí, você não entendeu o que eu te falei. Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Se você está conseguindo me ver, você está vendo o Pai. Você não precisa estar lá no trono, na luz inacessível, para poder enxergar o Pai e ver que de fato Ele é Deus. Olhe para mim. É isso que Jesus aponta. Aqui ele não fala, ele não isenta algumas coisas, porque mais à frente você vai ver o que ele vai falar. Aqui ele fala da luz inacessível, da santidade de Deus. Porque assim como o imperador, os governantes desse mundo são perecíveis, profanos e são suscetíveis a erro, quando ele fala da luz inacessível, ele fala que Deus não é igual a eles. Em Deus não existe essa variação de dúvida, não existe isto que nós conhecemos como pecado e impureza em Deus. Ele vai exaltar a perfeição de Deus, não como se ele não fosse acessível, de não falasse com ninguém. Amém? Não é isso que ele tenta passar. Cristo foi 100% acessível. E hoje nós temos o auxílio do Espírito de Deus que fala 100% com os seus. E não solta pérolas e palavras ao vento, mas fala diretamente com a igreja. Amém? Se fazendo acessível diretamente com Deus. Amém? Vamos continuar. A quem homem algum jamais viu, e nem é capaz de o quê? De ver. Aqui parece que a mente vai dar um nó.
Porque, peraí, como que diz que nenhum homem jamais viu e ninguém vai ver? Se Jesus veio na terra. Então, quando nós formos ao céu, quem nós vamos ver? O Deus Pai, o Deus Filho ou o Deus Espírito Santo? Mas os três não são um? Começa as perguntas na mente. Quem é que nós vamos ver lá em cima? Quem é que estará lá em cima? Não é? De quem é que ele está falando aqui? Porque você está falando do imperador, agora ele está dizendo que ninguém vai ver, mas Cristo veio na terra e todo mundo viu. Parece que Paulo vai fazer um misto na cabeça de Timóteo, e um misto para passar para o povo, mas não é nada disso. Quando ele fala sobre essa questão aqui, ele está tirando, né, a figura de Cristo, para poder colocar para o homem e entender que Deus, mesmo que você não veja, Ele está no governo. Mesmo que você não enxergue, Ele está no comando. Mesmo que você não consiga contemplar com seus olhos, Ele está sim no comando. Porque olha só, esse era o maior mistério do Antigo Testamento. Mas isso aqui não se aplica à figura de Cristo. Por quê? Porque o próprio João vai falar. João fala que o verbo fez o quê? Se fez carne. E ele o quê? Habitou entre nós. Amém? O que Cristo faz quando vem na terra? Traz a sua atenção para si. Porque se o povo queria ver como Deus era, Cristo se apresenta e fala, prazer, o Deus invisível, o grande eu sou, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que livrou o povo, sou eu. Para que todas as pessoas se apegassem diretamente a Ele. Não de uma maneira, de uma idolatria somente em Cristo, porque Ele sempre falou que as suas obras eram para glorificar o Pai. Porque adorar somente um também é idolatria. Tem que adorar os três da mesma maneira, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui ele vai expor os lados da moeda, como que as coisas funcionam. O Deus Pai, que está na luz inacessível. Aqui ele vai começar a expor sobre o Deus Filho. Se o Deus Pai, aquele que ninguém viu, aquele que ninguém vê, aquele que ninguém pode contemplar com seus olhos, porque o seu pecado vai fazer com que você morra, o Filho vem e se manifesta para mostrar para os homens que ainda há esperança. Tudo isso converge e aponta para Cristo. Toda doxologia, essa analogia, essa dificuldade que as pessoas têm para entender, é isso. Não importa quem você vai ver lá em cima. O importante é que quando você for para lá, Ele estará lá te esperando. Não é importante, não é relevante quem você vai ver lá. O importante é quando você chegar lá, Ele estará lá. Porque o mais importante é estar aonde Ele estiver. Amém? Essa é a ideia. Vocês estão vendo o imperador? Ele é perecível. Vocês estão olhando para o governo desse mundo? Ele vai morrer. Mas o Deus que vocês servem, o Deus soberano, Ele está lá, na luz inacessível, que ninguém vai ver. Ninguém vai poder ir lá tomá-lo. Ninguém vai poder ir lá arrancar o seu governo. Ninguém vai lá poder tirar aquilo que Ele tem. Continuando. Versículo 17. Não, 16 ainda, desculpa. Nem é capaz de ver. Aí ele fala de quem é que ele está citando. A ele, o único que você tem que fazer. Honra e poder o quê? Eterno. O poder desses homens desse mundo é transitório. Homens tirando, Hitler durou muito tempo. Está vivo até hoje? Não está. Homens perseguidores estão vivos até hoje? O governo não vai viver para sempre. O governo da Coreia não vai viver para sempre. O governo da Rússia não vai viver para sempre. O governo lá, saudita, não vai viver para sempre. O governo opositor não vai viver para sempre. As pessoas que gostam de defender a deturpação de valores não vão viver para sempre. Mas o Deus que Paulo está falando para Timóteo, esse sim, a Ele honra e poder eterno. E amém. Vamos ler o versículo 17. Depois de Paulo falar sobre a eternidade, sobre o poder de Deus, sobre a supremacia de Deus, sobre em quem eles deveriam confiar e ter os seus olhos fixados,
Paulo vai falar sobre os ricos, vai falar sobre as pessoas de poder aquisitivo alto, mas no mesmo capítulo anteriormente, ele vai falar sobre os ricos que estavam de fora, como estão lá no versículo 9. Agora eles falam dos ricos que estão dentro, amém? E ele começa dizendo assim: aos ricos do presente século, que não sejam o quê? Orgulhosos, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo proporciona ricamente para o vosso aprazimento. Paulo está olhando para o povo, falando daqueles que são ricos, que estão dentro da casa de Deus, falando: olha só, exorta os ricos, não os de fora, mas os de dentro. Esses que são ricos aí, que não sejam orgulhosos. A palavra orgulhoso aqui, dentro do verbo, é pensar alto, ser arrogante e ter uma opinião elevada de si mesmo. Porque olha só, o dinheiro faz com que as pessoas pensem em que não precisam de nada. Amém? Você olha isso para onde? A igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia pensava que tinha tudo. Mas aonde Cristo estava? Lá de fora. Porque não é o que ele diz? Este estou à porta aí, bato. Quem está batendo na porta, está de que lado da porta? Dentro ou fora? A Laodiceia dizia: nós somos ricos, somos abastados, temos tudo. João bota para a igreja: tem, mas o bem mais precioso vocês não têm, que é Jesus. Paulo está falando para a igreja: olha, vocês são ricos, ser rico não é um problema, mas você não pode ficar orgulhosos. Amém? Porque a questão que a Bíblia fala nunca foi questão acerca das riquezas. Ser rico não é um problema não, gente. O problema é você achar que porque você tem dinheiro, você é melhor do que os outros. É você tratar mal um garçom quando você vai comer em algum lugar. Amém? É você tratar mal o caixa do mercado. Não é? É você tratar mal alguém que está te servindo só porque o seu poder aquisitivo é maior. Paulo está tentando ensinar para o povo: ó, vocês precisam ser humildes. Vocês não podem ser orgulhosos, porque a riqueza de vocês para nada se aproveitam. Vocês só vão conseguir usar aqui na terra, mas precisa ser usado de maneira consciente. Vocês não podem ser orgulhosos. Vocês não podem olhar as pessoas de cima. Vocês não podem olhar, porque você não pode ter essa tentação de olhar para as pessoas, aquele olhar superficial. Ó, quem trabalha com pessoas de poder aquisitivo alto, sabe do que eu estou falando. É muito difícil você ver um rico humilde. É muito difícil. Ou não é assim? Você conhece alguém rico? Você já viu alguém rico? Já teve contato com alguém rico? Você já viu como é que eles tratam as pessoas? Eles sempre estão subjugando. Eles sempre estão olhando de cima, porque eles pensam que o dinheiro deles podem comprar tudo. O dinheiro deles está acima dessas coisas. E Paulo está falando: ó, vocês não podem ser assim. Vocês não podem agir dessa maneira. Paulo, Timóteo, orienta eles aí. Não sejam orgulhosos. Não coloque o seu dinheiro como se fosse o pilar principal da sua vida. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver que tem vários exemplos de homens ricos. Provérbios vai falar que o homem que é rico, ele é sábio nos seus próprios olhos. Os seus olhos, aquilo que ele vê, ele pensa que é o suficiente. Paulo está tentando passar para esse povo que eles dependem de alguém. O seu dinheiro não compra a salvação. O seu dinheiro não compra vida com Deus. O seu dinheiro não compra isso, mas o que é ensinado hoje para as pessoas? Que o importante é o quê? Ter, ser e conquistar. Se a Bíblia fala que você não pode ser assim, os homens que são usados pela boca do diabo estão ensinando desse jeito. E nós na terça-feira falamos aqui que o único que tem o propósito de engrandecer o seu coração com coisas terrenas sempre será o diabo, que foi assim que ele tentou fazer com Jesus em Mateus capítulo 4, na tentação do deserto. Somente ele tem esse poder de tentar persuadir as pessoas para que elas fiquem orgulhosas dentro daquilo que elas possuem. E Paulo fala para Timóteo: ensinam eles a não ser assim. Porque é o que ele continua dizendo: e nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza. Meus irmãos, Cazuza está vivo? Ele tinha dinheiro? Tinha dinheiro, bastante, né? O dinheiro dele conseguiu comprar a sua vida?
O Leandro Leonardo, está vivo? Glória Maria, Paulo Gustavo, estão vivos? Tinham dinheiro, não tinham dinheiro? E aí? Paulo está falando, ó, se você depositar o seu coração nisso, isso perece. O Leandro morreu, lá na década de 90, num câncer, porque ele trabalhava com produtos agropecuários, na questão de agrotóxico. Ele acabou ficando doente com o passar do tempo. Ele morre de câncer. Bem no começo ali, antes dos anos 2000. Eu lembro. Leonardo viveu no mesmo lugar que ele. E está aí. Homens que tinham dinheiro, um alto poder aquisitivo, mas depositaram a sua confiança onde? No seu dinheiro. Quantas pessoas pereceram nessa trajetória por achar que o dinheiro poderia comprar de volta a sua vida? Quantas pessoas hoje na igreja depositam a sua esperança no dinheiro? Quantos pastores acham só porque são ricos Deus está aceitando tudo aquilo que eles fazem? Quantas pessoas que são impregnadas com esses pastores pensam que o seu dinheiro vai comprar tudo? Porque hoje o dinheiro compra você sentar numa área VIP na igreja. Ou não tem? Tá me ouvindo aí? Diga amém. Não tem? Ah não, porque aquele que tem muito dinheiro tem que sentar num lugar diferente. Por que ele tem que sentar num lugar diferente? Não, porque se ele ficar no meio do povo, as pessoas vão pedir autógrafo. Pessoas não regeneradas olharão para homens como se fossem deuses. E é isso que Paulo tenta desconstruir desde lá do começo que nós estamos lendo. Se sentar hoje o Neymar do nosso lado, amém, glória a Deus, que ele continue cultuando conosco. No final do culto, se você quiser tirar uma foto, pegar um autógrafo, não tem problema. Você admirar o trabalho da pessoa, admirar o trabalho de um artista, ou admirar o trabalho de alguém, não tem problema nenhum. O problema é você olhar para essa pessoa como se ela fosse um Deus, como se ela devesse ser venerada, e isso aí é um problema. O que Paulo está falando para esse povo é que eles estão olhando para o dinheiro como se fosse um Deus, que é o único Senhor que a Bíblia coloca. Jesus fala isso. Não se pode servir a dois senhores. O único Deus que é colocado na Bíblia real, não na mesma grandeza de Deus, é óbvio, mas é o dinheiro. Não se pode servir a dois senhores. E Paulo está falando, vocês não podem ser assim. Não deposite a esperança de vocês no dinheiro, porque o dinheiro não vai comprar, irmão. Você pode infartar dormindo, você pode sentir dor de cabeça e não voltar mais. Você pode atravessar a rua e ser atropelado, o dinheiro não vai comprar uma vida. A vida eterna, a esperança, a paz é depositada somente nele. Não deposite nisso. Você vai ver mais para frente sobre essa questão. Você vai ver mais para frente, porque a Bíblia vai falar sobre dois exemplos de homens que depositaram a sua esperança na riqueza. A primeira está em Lucas capítulo 12, que fala sobre a parábola do louco insensato, que começou a amontoar riquezas, derruba o celeiro, coloca maior. Eu vou viver a minha vida. Eu tenho muito dinheiro. E no final do texto diz, louco, essa noite pedirão a tua alma. O que tu tens para oferecer? O dinheiro? Não, eu vou oferecer um pix de 1 milhão para o Senhor. Eu vou oferecer as barras de ouro. Homens precisam depositar sua esperança aqui. Versículo 17. Nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas aonde? Em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Aprazimento quer dizer sensação ou emoção agradável, contentamento, deleite ou prazer. Meu irmão, se você não tiver nem R$1 na carteira, mas tiver Cristo, tá ótimo. Porque no nosso país de hoje, o que nós mais temos é falta de dinheiro, não é? Recebemos o salário no quinto dia útil, já estamos sem dinheiro, não é? Sobra R$100 para passar o mês todo, misericórdia. Ou não é assim? E quando sobra? Sobra R$100 igual aconteceu comigo, acabou o gás. Falei para minha esposa, vamos fazer o que tem dentro de casa aí, irmão. Acabou o gás. Fiquei em casa no final de semana, vou sair para onde? Mas hoje,
Como que você demonstra ter Deus? Eu mandei isso para o pastor William. É quando você tem muito dinheiro. E o mendigo? E o Lázaro? Morreu, mendigando à beira do caminho. E o rico ficou lá, ó, vivendo a sua vida. E o final? Para onde um foi e o outro foi? Meus irmãos, essa questão do dinheiro tem sido vinculado hoje ao cristianismo. Eu ouvi essa semana de uma moça que a sua ex-nora agora estava com um pastor. E ela fez certo, porque pastor tem dinheiro. Eu fiquei pensando, né? Aonde? Aonde? Porque assim, pastor William não tem carro. Pastor Alex, né? Rala. A irmã Michele trabalha muito. Pastor Washington, só misericórdia de Deus. Já está em quase 10 anos com o mesmo carro. Que vive quebrando, igual o meu. Meu carro está aí, todo batido, misericórdia. Faz um monte de barulho. Tudo soltando. E eu fiquei pensando, peraí. Qual é a imagem do cristianismo que é passada para as pessoas aí fora? É que pastor é tudo, são todos 7 e 1, e estão enriquecendo as custas das ovelhas. Todo mundo é rico, todo mundo anda de Land Rover. Eu falei, então, eu estou indo na contramão, porque tem alguma coisa errada, que eu não estou de Land Rover, não estou andando de Corolla. Não tem. Mas é essa a imagem. A riqueza hoje é vinculada ao cristianismo. Só que o cristianismo é vinculado à renúncia. É o oposto. A riqueza faz você ter a qualquer custo, que é o que Paulo fala para os ricos lá no versículo 9. O cristianismo fala você perder tudo, que é isso que ele vai falar mais à frente. Ele fala em se doar. E aí as pessoas pensam que dá para se aproximar de Deus com o dinheiro e continuar com Ele como se fosse seu segundo Deus. E quando você lê a parábola do jovem rico, é lindo. Não é? A Bíblia vai dizer que um homem se aproximou de Jesus e perguntou, bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Amém? E aí Jesus fala, olha só, primeiro tem que passar pelos critérios, tem que obedecer, tem que... Não, pode parar por aí. Obedecer, eu obedeço desde a minha mocidade. Mandamento, eu obedeço. Eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo, eu me consagro, eu estou na igreja, eu sou solidário aos irmãos, sou solícito, eu ajudo todo mundo. Tá bom. Aí Jesus olha para ele e fala o quê? Parabéns, que maravilha. Uma coisa te falta. Você já parou para pensar que o que ele falou era verdade, mas faltava uma coisa para esse homem? Ele não tinha uma conduta ruim diante da sociedade. Ele não era mal visto pelo povo. Ele não fazia com que as pessoas se envergonhassem do evangelho, não. Mas ele tinha um grande problema: o apego ao dinheiro. Porque Jesus não fala assim, não, mas está te faltando sim, ó, você não ajuda ninguém, você não. Uma coisa te falta. Você imagina o que é Jesus olhar para você e está falando, ó, está faltando uma coisa aí, hein? Uma coisa só. O que você está fazendo, até onde está certo, tudo bem, mas está faltando uma coisa. E parece que Jesus fala algo muito simples, não é? Vende tudo que você tem e o quê? Dá aos pobres. É só dar aos pobres. Não precisa disso, você não vai precisar disso. Porque quando a pessoa morre, hoje em dia você não leva o bracelete de ouro. Alguns até levam. Mas serve para quê? Uns são enterrados no carro cheio de ouro. Para quê? O final de todas as coisas, a pessoa vai apodrecer dentro de um caixão, daí um tempo será retirado, vão tocar fogo e acabou. Só que hoje, tudo isso é vinculado ao dinheiro. Para você ser crente de verdade, você tem que ter dinheiro, você tem que passar por luta, por prova, por dificuldade. Meu irmão, no mundo tereis aflições. Ele não falou assim, no mundo vai ser um oba-oba, um parque de diversões, você vai se divertir, você vai rir, vai ter dinheiro, não vai faltar nada, vai comer picanha todos os dias. Não tem. Paulo está falando para esse povo, olha só, não se apeguem ao dinheiro, porque eles não vão te ajudar em nada. O dinheiro sim é importante para a nossa vida, para pagar as contas, honrar nossos compromissos, não é?
ter uma boa casa, ter um bom carro, vestir roupas boas, se vestir bem, ter a pele boa, cuidar da sua estética, nada disso é pecado. Isso só não pode ficar excessivo ao ponto de você pegar o seu dinheiro e não querer ajudar ninguém. Porque é disso que Paulo vai falar depois. É isso que Paulo fala. Porque olha o que ele continua dizendo, versículo 18. Que pratiquem o bem e sejam ricos em quê? Só que aqui você tem que entender um detalhe. O praticar o bem não é somente dar comida para uma pessoa na rua. Não é isso. Praticar o bem não é comprar uma cesta básica e dar para alguém. O praticar o bem é vinculado a você fazer para glorificar a Deus e não para que você seja exaltado. Porque quando você olha a questão das boas obras, você vê Tiago falando: a fé sem obras é o quê? É morta. Não é somente fazer, é entender para quem está fazendo. Não, eu estou fazendo sim as boas obras. Tá, o que você está fazendo? Eu dou comida para os pobres. É mesmo? Mas você deixa claro para eles que isso é para que Deus seja glorificado? Ou você quer botar lá o título, eu estou dando, a igreja tal está dando? Porque se você for olhar para esse aspecto, o centro kardecista também faz isso. A Umbanda também dá comida na rua. A Umbanda, aliás, o Espiritismo faz almoço dentro, né, do seu espaço para que as pessoas que não têm condições de comer possam comer. No dia de São Cosme e Damião, são distribuídos doces para as crianças que não têm condições de comprar. Tudo isso é feito. Amém? Mas isso glorifica quem? Porque Paulo está falando para a igreja, ó, vocês precisam praticar o bem, mas entender o que é fazer o bem. Vocês não podem praticar o bem e fazer como se fosse lá fora. Porque aqui significa fazer de maneira enérgica, na qualidade mesmo, de bom. Fazer isso de fato para apontar para Deus e dizer, nós somos regenerados e por isso fazemos o bem. Não fazemos o bem para ser regenerado. Como a questão salvífica. Não se faz isso para se ganhar louros, mas é para mostrar que Cristo mudou o seu pensamento, mudou a sua forma de olhar para a necessidade do povo. Porque Atos Apóstolos vai falar diretamente sobre isso. E todos viviam na comunhão, no partir do pão. Toda essa comunhão é lógico que, naquele tempo, né, as coisas eram diferentes do que são hoje. Aquele tempo era muito diferente. Por existir uma perseguição, as pessoas não conseguiam ter locais fixos para viver. As pessoas precisavam se amontoar e viver juntas para que pudessem ouvir a palavra de Deus. Hoje, até um certo momento no Brasil, há uma liberdade para a pregação do Evangelho. Hoje nós podemos ouvir a palavra de Deus aqui, sem ninguém entre ali com um fuzil e mande todo mundo sair. Mas Paulo está falando, vocês precisam praticar o bem. E a sua maior riqueza precisa ser em boas obras, né? E aí ele fala o que são essas boas obras. Vamos continuar. Sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos em o quê? A repartir. É lógico que a Bíblia fala que você tem que ajudar a sua família, as viúvas, a igreja, quem necessita. Mas hoje, o pastor tem um carro de 1 milhão, mas não consegue dar 100 reais para alguém comprar um gás. Eu e o pastor William viemos de um local que o pastor não podia tirar da igreja para poder ajudar alguém necessitado. Porque na cabeça do pastor presidente, você estava roubando a Deus. Sendo que os recursos da igreja é para manter o templo e ajudar as pessoas. Não é para que homens fiquem ricos, tenham casa na praia, tenham jato, tenham lancha, tenham helicóptero. Meu irmão, para que um pastor quer um jato de 10 milhões? Ele não pode voar em primeira classe? Se for o caso? Ele não pode voar na classe econômica? Aí, você olha para a Bíblia, o Salvador do mundo entrou na cidade montada onde? No jumentinho. Olha que interessante. Nem um cavalo, manga larga, aquele bonito que você vê lá no jockey, sabe? Aquele com pelo brilhando, aquela... Não. Montado no jumentinho.
E os homens hoje estão o quê? Ensinando as pessoas a ficarem presas aqui na terra. Não, faz o bem sim, dá comida na rua e dá tudo certo. Mas e o coração? Não ensinam para as pessoas que tem que partir de dentro para fora. O cristianismo não é 100%, não é somente algo externado, ele começa do interior do homem. A transformação começa de dentro, e quando o interior é transformado, o estereótipo começa a expor para as pessoas. Porque não adianta nada a pessoa vir, mudar somente a roupa, mas o coração continua sujo. Amém? Cobre as pernas, mas o coração, as pernas estão de fora. Cobre tudo assim, sabe, fica bem escondidinho, mas o coração está nu. Paulo está falando para essas pessoas: vocês precisam olhar para a maior riqueza que vocês têm, que é obedecer a Deus e fazer sua vontade. É amontoar o tesouro mais importante, que foi isso que Jesus falou para o jovem rico. É essa a instrução que ele passa para eles: vocês se apegarem não à vida transitória e passageira, mas à vida eterna, que foi isso que ele ensinou anteriormente. Prontos para repartir. Meu irmão, às vezes a pessoa vê uma família passando fome e não consegue, não ajuda. Alguém no restaurante pedindo somente um prato de comida, nem pedindo dinheiro. A pessoa tem no bolso e fala: não vou dar não. Miserável. Amém? Isso não é cristianismo. Porque o cristianismo não pauta no egoísmo. Pauta nisso que você está vendo. Generosidade e prontos para repartir. Às vezes, pessoas que têm menos condições fazem mais do que aqueles que têm muito. Às vezes a pessoa tem um pão, ela parte no meio e fala: come aí. Pelo menos cada um come a metade. Mas alguém que tem o poder de comprar 2 pães, come os 2. Porque pensa que se ela não comer 2, ela vai sentir fome. Amém? Porque está sendo implantado na igreja hoje que você não precisa dividir nada. Que o importante é servir a Deus. Passa fome mesmo pelo Evangelho. Não é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho ensina a ser solícito, a ser piedoso, a ter compaixão, porque o princípio de tudo está em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, toda a sua alma, força, entendimento, e vinculado à primeira coisa: amar o próximo como o quê? Só que o amar o próximo como a ti mesmo foi deixado de lado. Eu amo a Deus, eu sirvo a Deus e isso é o suficiente. Não. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, ensina para eles. Se eles têm dinheiro, eles devem ajudar. Se eles têm recursos, eles devem contribuir. Eles devem se fazer solícito, ajudar as pessoas. Não que o dinheiro deles venha manipular você ou qualquer outro dentro da igreja. Os ricos não mandam mais que os pobres dentro da igreja, todos são iguais diante de Deus. Mas se eles podem fazer mais, que façam. Porque se ele der 10 mil e o outro der 1, diante de Deus é a mesma coisa. Jesus está sentado e o povo está vindo ofertar. Todo mundo dando, com a bolsa cheia, mas vem uma mulher lá do fundo. Você já lembra da parábola? Lembra da história, aliás. Ele dá moedas. Mas Jesus olha para aquela mulher e fala: ela fez mais que todo mundo, porque ela fez de coração. Se você for fazer algo para alguém, faça de coração, faça porque você ama a Deus. Esse amor que Deus colocou no seu coração, essa alegria da salvação, transborda a ponto de você sentir prazer de ajudar pessoas. Essa semana tinha um rapaz vendendo doce no sinal, e ele me ofereceu, ele chegou com todo: irmão, obrigado por você falar comigo e tal. Ele falou: você compra a bala? Eu falei: irmão, eu não como doce, porque eu faço uma dieta que tem um controle de açúcar, porque senão fica muito ruim para mim. Eu preciso me manter, já estou com 33 agora, eu preciso, cuidar do corpo, senão vou chegar a 40 todo ruim. Eu falei para ele assim: eu tenho aqui R$2 para te dar. Ele: quer eu comer o quê? Eu falei: não, eu não quero, só vou te ajudar. Ele ficou sem palavras. O importante é ajudar, não que isso venha fazer melhor ou pior, mas que no seu coração essa generosidade esteja impregnada ao ponto de você tiver R$4 e tiver 2 para ajudar, faça. Ajude. Você tem que estar pronto para repartir. E aí Paulo, no versículo 19, diz assim: que acumule para si tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de apoderar da vida eterna.
Paulo está falando dos tesouros, não dos tesouros físicos. Não que você amontoe tesouro. Você tem que trabalhar, você tem que estudar. Você tem que querer sim ser alguém na vida. Tem que fazer concurso, se assim for da vontade de Deus. Se você tiver a oportunidade de crescer na empresa, cresça. Se tiver a oportunidade de estudar, estude. Não estou falando aqui que você tem que viver uma vida miserável para ser crente. Não é isso que eu estou falando. Tenha dinheiro, tenha sim, mas entenda que o seu maior tesouro sempre será Cristo. O seu maior tesouro sempre será ter Jesus no seu coração e fazer a sua vontade. Ele fala que acumule para si tesouro, é o que Jesus falou para o jovem rico. Vocês têm que acumular tesouro no céu. Aqui na terra a traça corrói, o bandido leva. O sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderar da vida eterna. Ele aponta para aquilo que é eterno, não para aquilo que é passageiro. Meu irmão, tudo isso que você vê com seus olhos, um dia há de passar. Mas aquilo que nós temos, que é a palavra de Deus, isso nunca passará, tudo irá se cumprir. Paulo fala para o povo, não se apegue no dinheiro. Você pode ter 100 mil na conta, 200 mil, 1 milhão, isso não é nada. Pessoas que têm milhões na conta estão pulando de sacada de prédio, estão se jogando de ponte, botando a cabeça no trilho do trem para morrer, deitando em roda de caminhões, jogando o carro na contramão, batendo de frente com carreta, porque o dinheiro não pode trazer paz para o seu coração. O dinheiro traz sim momentos de alegrias, mas felicidade de verdade não traz. A gente brinca assim, nossa, se eu fosse rico, eu seria mais feliz. Se eu tivesse, sabe, dinheiro para comprar todas as roupas, as mulheres, as maquiagens, todos os procedimentos estéticos, tudo aquilo que eu quero, sabe, roupa de loja tal, sapato tal, meu irmão, seria bom? Seria. Mas se nós temos pouco, mas tivermos Cristo, está ótimo. Eu falo com o pastor William, eu mando para ele, pastores que pregam a teologia da prosperidade, pastores que pregam engano, andando de BMW, Mercedes, viajando na Europa. Aí eu brinco com ele, o senhor cortando o cabelo, eu trabalhando no aplicativo, o senhor aí pegando um ônibus lotado de manhã ou à tarde, voltando para casa às 11 horas da noite. Mas aquilo que é impagável é a paz de deitar a cabeça no travesseiro e saber que no domingo pela manhã não enganamos ninguém e não trouxemos palavra que causa morte, mas palavras de vida. É isso que nós temos que ter no nosso coração. Não é o dinheiro, vamos sair daqui para ser rico em outro ministério, mas e a paz? Porque não vamos conseguir pecar em paz se o Espírito assim nos alcançou. Lá dentro ele vai ficar falando, está errado, está errado, está errado. Paulo fala para esse povo, olhe para o tesouro que vocês vão amontoar no céu, porque aqui na terra vocês vão perder. Se ficar doente, se o bandido levar, se tiver uma doença, se tiver um golpe, tudo isso vocês vão perder. Se apegue naquilo que é eterno. Olhem para aquilo que é real. Olhem para aquilo que de fato vocês têm, que é a grandeza de Cristo. E aí Paulo termina o seu conselho no versículo 20 e 21. E tu, ó Timóteo, guarda o que foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Paulo termina a primeira carta falando, e tu, ó Timóteo. Ele não fala e tu, ó Timóteo, simplesmente pelo fato de, Timóteo. O "o" reflete o apelo emocional de Paulo pelo seu filho amado na fé. É um termo usado para aquele que honra a Deus. Timóteo, tu, você, o diferente, o que não pode ser igual aos outros. Você, aquele que tem que ser diferente. Porque lá no grego, no paraqueté, como o pastor William gosta de usar o grego aí, é chamado de depósito. Timóteo é aquele que tem o depósito, é depositado sobre ele essas verdades, ele tem que guardar essas verdades de maneira fiel e repassar para as pessoas de maneira fiel. Quando você olha para os dispenseiros, segundo a Bíblia, ele não vai lá e escolhe no armário o que ele vai falar.
Ou não escolhe o alimento. Ah, hoje eu vou falar sobre isso aqui. Não. O dispenseiro já pega aquele alimento pronto. Espera aí, vou pegar aqui na dispensa e vou entregar para o povo. Porque as mensagens não podem ser manipuladas. Eu não posso pegar alguém que eu olhar aqui, eu sei que ele está no pecado, então espera aí, eu tenho que tirar essa parte da mensagem para poder não afetar o irmão, porque o dízimo dele é de 10 mil. Não. Eu tenho que falar para ele que aquilo é pecado, para que ele mude. Não pode existir pregação para artista, pregação para rico, pregação para povo A, B e C. A Bíblia é a mesma para qualquer tipo de pessoa. E tu, Timóteo, guarda o que foi confiado, aquilo que foi colocado para você, Timóteo, aquilo foi confiado para você, que não foi confiado para qualquer pessoa. É necessário, Timóteo, guardar tudo isso que Paulo ensinou para ele e passar para a igreja. E depois ele continua, evitando falatórios inúteis e profanos. Timóteo, não é para você ficar debatendo não, Timóteo, como Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17, Timóteo, não é para você ficar debatendo sobre, vai vir num cavalo branco, qual é o nome do cavalo branco, se vai vir de uma maneira A, maneira B, maneira C, Timóteo, não, ensina para eles que Deus é soberano, está acima de todos, acima de tudo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, imortal, acima do governo, ele virá, ele habita na luz inacessível, ele está numa posição de ninguém pode tocá-lo ou alcançá-lo ou destituí-lo do seu poder. Ensina isso para ele, Timóteo, e para de ficar batendo boca. Ah, porque eu acredito nos arminianos, eu acredito nos calvinistas, eu sou A, eu sou B, eu sou C, meus irmãos. A igreja sim tem que ter uma identidade e tem que ter sim os rudimentos que ela acredita, é claro, mas não podemos ser radicalistas e achar que somente nós seremos salvos. Deus tem o seu povo espalhado pela terra, amém? Em todos os lugares, na Umbanda, no Candomblé, no catolicismo, na igreja A, B, C, D, em algum momento, Jesus fará com que as escamas desses homens caiam dos seus olhos, os ouvidos sejam arrancados os tampões, e a língua seja desenrolada para que eles entendam, e tenham conhecimento pleno da verdade. Mas quando isso vai acontecer? Não sei. Ah, mas tem que circuncidar, não tem que circuncidar? Paulo está falando, Timóteo, não se apega a isso não. Isso é inútil, falatórios inúteis, isso não serve para nada. São coisas profanas. Ah, mas eu acho sim que pode casar 3 vezes, porque o importante é ser feliz. Quem está me ouvindo, diga amém. Ah, não, eu defendo o segundo casamento sim, porque eu sou casado de novo. E Paulo está falando, Timóteo, foge disso. Fica com o que eu te ensinei. Fica com as escrituras que diz, se não pode, não pode. Porque não é fácil para uns e difícil para outros. Como eu disse para vocês semana passada, e repito, estão fazendo 2 coisas. A primeira, se a cruz estiver pesada, coloca uma rodinha para ficar mais fácil. E se a madeira é pesada demais, troca pela de isopor, que aí não pesa muito. Só que Jesus não aliviou para ninguém. Para me servir é o seguinte, negue-se a si mesmo. Lucas 9, 23. Tome a sua cruz, sente o peso aí no ombro primeiro. Sentiu o peso que você vai carregar? Aí sim, me segue. Negue-se a si mesmo, tira todo o peso que tem em você, porque na trajetória é longa. Caminhar com peso é fácil? Experimenta fazer uma compra de mês, bota tudo no braço e vai para casa do mercado andando. Experimenta, não é? Fica difícil ou não fica? Muito. Ele está falando, não dá para levar nada do lado não, leva nada, larga tudo. Negue-se a si mesmo, tira tudo que é bagagem, larga tudo. Negue-se, tira o peso todo que está no corpo, bota a cruz no ombro aí para você ver como é que pesa agora. Só dá para carregar a cruz, irmão, dá para carregar nada. Se você tentar carregar uma bolsinha do teu lado com a cruz no ombro, vai pesar, amém? Vai pesar, não carrega nada, bota a cruz aí, sentiu o peso? Agora começa a me seguir, agora sim, vem, sente o peso, está pesado, está doendo, continua, vamos embora, continua. Se pegar qualquer outra coisa, não vai dar certo. Paulo está falando para Timóteo, não se apega a esses homens não, Timóteo, que estão mandando segurar um monte de coisa, não, segura somente a cruz e vamos embora, é só cruz, Timóteo, vamos embora, para de discutir sobre A, B e C, continuando, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamavam Timóteo de um falastrão,
Porque na contramão, onde todo mundo fala de dinheiro, Timóteo fala de cruz, Timóteo é louco. Quando Timóteo fala de santidade, de obediência a Deus, e os homens estão falando, não, o importante é ser feliz. Timóteo é chamado de louco. Estão chamando Timóteo de louco. Estão falando que Timóteo está falando um monte, mas Paulo está falando, Timóteo, não se preocupem com eles. O mais importante é que Deus sabe ao seu respeito, não esses homens aí. O mais importante, Timóteo, é o seu testemunho, é o que Deus vê no seu coração, é o que Deus contempla com seus olhos e vê que é verdade o que você está falando. Não se preocupa com o que eles falam. Não se preocupe, porque olha quem eles são, versículo 21. Pois alguns, professando, se desviaram o quê? Da fé. Paulo está falando para Timóteo que são homens que se apostataram. Começaram bem, mas hoje, quantos você conhece que pregavam a palavra de Deus e hoje em dia só falam de dinheiro? Não é? Quantos pastores que falavam de Jesus e hoje só falam das mãos de Jesus? Ou não é assim? Quantos apresentam Jesus não como Salvador, mas um atendente de um drive-thru? Paulo está exortando a Timóteo mais uma vez, Timóteo, alguns se desviaram, Timóteo. Alguns saíram, alguns se apostataram, alguns viram a verdade e não acharam ela atrativa, Timóteo. Mas você, Timóteo, continue. Não se apegue àquilo que eles estão falando. Continue apegado àquilo que lhe foi confiado, a verdade. Não se apegue a essas fábulas, essas loucuras, essa revelação de CPF que tem por aí. Essas pregações que você sai chorando. Essas pregações, sabe, que você sai enérgico, quase dando cabeçada no teto, Timóteo. Ah, Timóteo, não se apega a essas pregações com teclado no fundo, aquela coisa bonita, sabe? Aquele fundinho que você quase chora. Não é isso, não. Se apega à verdade, Timóteo, que nós temos um dono. Se apegue, Timóteo, à verdade que nós temos alguém que governa a nossa vida. Se apegue, como nós falamos semana passada, que você tem duas testemunhas, Deus e Cristo. Se apegue, Timóteo, à única palavra que traz esperança, que se você perder a sua vida por amor de Cristo, lá no final você vai achar. Se você ressuscitou com Cristo, pense nas coisas de cima e não na de baixo. Se você foi crucificado com Cristo, você já morreu para esse mundo e vive para Deus. Porque o contraponto é claro. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Porque se você for amigo do mundo, você será inimigo de Deus. E se você for inimigo do mundo, você será amigo de Deus. Paulo não coloca para Timóteo que será algo fácil, mas diz para ele que é o caminho certo a se seguir. Timóteo, eles se desviaram, deixa eles. Deixa os condutores cegos. Jesus falou isso para os discípulos. São condutores cegos. Porventura pode um cego guiar outro cego? Meu irmão, não fique triste se você chegar, às vezes a igreja não estiver muito cheia. Não fique triste se você não vê uma rotatividade de gente muito grande aqui. Porque será difícil ouvir a verdade com o passar do tempo. Porque chegará o tempo onde os homens terão comichões em seus ouvidos e não suportarão a sã doutrina. Não fique triste se você vê uma igreja que prega heresia lotada. Não fique triste. Porque os pastores que apacentam porcos, ou de bode, eles sempre vão conseguir arrebanhar muita gente, porque eles vão falar aquilo que as pessoas querem ouvir, não daquilo que elas precisam ouvir. Uma das questões do evangelho é que as pessoas pensam que vão arrebanhar um monte ao seu lado, e não é assim que funciona. Todos que virão será como está escrito em Atos, e era Deus que acrescentava aqueles que haviam de salvar. Se tivermos 5 aqui que ouçam a verdade e pratiquem, está ótimo. Se tivermos 2, 1, 10, 20, 30, quantos terão? Não sei. Mas o importante é que os que tiverem sejam saudáveis, sejam curados, sejam transformados. Não uma multidão, uma igreja que tem 200 mil pessoas, 500 pessoas no domingo, mas pessoas não regeneradas, cegas. Paulo fala para Timóteo, se apegue àquilo que lhe foi ensinado, Timóteo. Não se apegue ao molde desse mundo, não se apegue à pregação desse mundo. Se apegue no molde bíblico, naquilo que Cristo deixou. Porque ele termina, se desviaram da fé, e a graça seja convosco. Paulo termina essa carta para Timóteo e fala o convosco no final para que fosse lido para a igreja.
Não era uma exortação somente para ele, ô Timóteo, mas era para a igreja também. Porque ao contrário do que muitos dizem, tudo aquilo que você ouve acerca da Bíblia se torna sua responsabilidade de fazer. Ah, não, mas eu ouvi, isso é só para o pastor. Negativo. Negativo. Pare com isso. Eu sempre disse para vocês, todos nós aqui representamos ou somos, representantes de alguém. Em algum lugar alguém te vê como uma referência. Ou não é assim? Só o fato de ser cristão você já é uma referência. Na faculdade, no trabalho, então tudo isso se enquadra para mim e para você. Paulo fala, vocês têm que parar de olhar para esse governo como se fosse poderoso. Olhe para Deus. Não ouçam as fábulas e as loucuras que estão falando aí fora. Homens que falam em mistérios loucos que não sabem o que estão falando. Homens que inventam palavras em inglês sem saber o que estão falando nas suas palavras. Homens que estão revelando CPF. Homens que estão falando palavras que são doces aos ouvidos. A apostasia vai fazer isso, com que você ouça aquilo que lhe apraz, mas a Bíblia não é assim. A Bíblia é o remédio amargo que você tem que mastigar antes de engolir. Você não pode simplesmente pegar o comprimido e jogar e engolir, não. Com a Bíblia é totalmente diferente. É aquele Dorflex, sabe, a dipirona? Já mastigou dipirona, você sabe como é que é horrível o gosto. Como é que é extremamente amargo. É você mastigar, é você ver e sentir na sua boca, que é amargo no começo, mas depois o resultado é o quê? É a cura. Amém? Essa é a mensagem que Paulo termina na carta de Timóteo, falando para ele que a graça seja convosco. Em outras palavras, tudo que eu passei para Timóteo, e Timóteo está passando agora para vocês, vão e pratiquem. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Vamos ficar de pé.